Fala aí, pessoal! Como a gente já aprendeu a configurar um bucket para disparar uma lambda utilizando o console da AWS, chegou a hora da gente aprender a fazer isso com o Terraform. Se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards, você pode assistir se você quiser saber como fazer isso através do console da AWS, mas nesse vídeo a gente vai utilizar o Terraform. Então bora lá! Bom, a gente aqui já tem a estrutura que a gente utilizou no vídeo anterior das lambdas. É a mesma lambda, eu não mudei nada, eu apenas criei uma pasta Terraform com os arquivos iniciais. Eu tenho o meu main.tf, como eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal, essa aqui é a configuração padrão que eu estou utilizando. E aqui a única coisa que eu mudei foi que eu setei umas variáveis para a minha região e para o meu profile. Aqui embaixo eu tenho o meu data, a AWS Color Identity, que é para mim pegar o número da conta da minha AWS dinamicamente. Só isso eu preciso nesse arquivo. E aqui no meu arquivo de variáveis, eu tenho as duas variáveis que eu falei. Uma tem o valor default para default, e a outra é a nossa region, que não tem o valor default, que eu sempre vou precisar passar esse valor. Beleza? Então vamos fechar aqui e vamos criar um arquivo chamado locals.tf. E aqui eu vou definir meu locals. E aqui dentro o que eu vou fazer? Vou colocar um account ID. E esse account ID vai ser o nosso data, AWS Color Identity.current.account ID. A gente vai definir o componente, um nome para o nosso componente, para a gente poder identificar facilmente. Então, eu vou colocar component name, que vai ser tf s3 lambda. Uma outra coisa que eu vou fazer é setar o path, ou o caminho das minhas lambdas. Então, no meu caso, vai ser path.module. Eu vou subir uma pasta e vou colocar lambdas. Esse path.module, como eu já expliquei em alguns vídeos, ele vai retornar o caminho da pasta que a gente está executando no Terraform. Então, ele vai retornar o caminho até a pasta Terraform. A gente precisa subir uma pasta e entrar na pasta lambdas. E como vocês podem ver, eu tenho um arquivo de README que a gente vai poder subir no bucket para a gente poder criar as pastas com o Terraform. Você já vai entender o que eu quero dizer com esse carinha aqui. Então, para finalizar, o que eu vou fazer? Vou colocar mais um aqui, readme file, que vai ser o nosso readme.md, e o readme file path, que vai ser parecido com esse cara aqui. Então, eu vou copiar ele, e aqui, ao invés de lambdas, vai ser local.readmefile. Com isso, eu já tenho meu locals configurado para ser usado durante o desenvolvimento dos meus recursos. E o próximo recurso que eu vou criar vai ser um S3. Então, vou criar um arquivo novo, s3.tf. E nesse carinha eu vou colar, pois a gente já viu como a gente cria esses recursos utilizando Terraform. Se você não viu, vou deixar o vídeo aqui linkado também nos cards. E basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai criar um bucket, a gente está dando um nome para o nosso bucket, e a gente está colocando o prefixo como a nossa account ID, beleza? E colocando o nosso component name. E aqui, diferente dos outros vídeos que eu mostrei, a gente está setando o bucket como privado, pois ele não vai ser acessível publicamente. E como eu disse sobre o nosso objeto no S3, sobre o nosso README, eu estou criando esse carinha nessa pasta aqui, para ele poder criar esse caminho para a gente, dinamicamente, através do Terraform. E por que eu setei aqueles locals com README e README file path? Exatamente para poder reutilizar aqui dentro, para eu não precisar ficar duplicando o mesmo valor. E caso eu precise alterar alguma coisa, eu só vou alterar em apenas um lugar, que é no meu locals. E o próximo passo é criar a nossa lambda. Então, vou criar um arquivo novo e vou chamá-la de lambda.tf. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar um data no Terraform para ele poder zipar a nossa lambda. Pois como a gente viu no vídeo anterior, a gente precisa subir uma versão zipada dessa lambda para poder funcionar corretamente. Para isso, a gente vai utilizar um data do Terraform chamado archive file. Vou chamar de sttrigger. E a propriedade que eu vou passar vai ser o type, que vai ser zip. Eu vou passar aqui o nosso source dir, vou passar a nossa pasta inteira. Como que eu vou passar? Utilizando o nosso locals. Então, local.lambdaspath barra s3trigger. Por que s3trigger? Porque se eu vier aqui nas lambdas, essa é a minha pasta que está exatamente aqui, ok? S3trigger. E a gente precisa colocar o output dessa função em algum lugar. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai setar uma outra propriedade, output path, e nela eu vou colocar dentro de uma pasta chamada files, barra, aqui eu vou colocar o component name, e vou dar um sufixo de artifact.zip. E na hora que eu rodar o Terraform, ele vai criar uma pasta files dentro do meu Terraform, junto com o zip da minha lambda. Maravilha? O próximo passo é criar a lambda em si. Então, vai ser AWS Lambda Function. E aqui eu vou chamar de S3Trigger. O nome da nossa lambda, qual que vai ser? Vai ser o nome do nosso componente, local.componentName. E a role a gente já vai criar. E se você viu o vídeo anterior, a gente setou runtime como Node.js
16.x. E a gente também setou as architectures. Essa daqui é a sintaxe requerida pelo Terraform para poder setar esses caras. E por último, a gente tem o nosso handler, que vai ser o index.handler. Por que index.handler? Porque index é o nome do arquivo e handler é o nome da função que eu estou exportando como default. Beleza? Para o resto, a gente vai deixar tudo default, a gente não vai precisar mexer, para deixar mais simples a nossa lambda. E as últimas propriedades que a gente precisa setar é o nome do nosso arquivo. Então, file name, qual que vai ser? Vai ser data.archivefile.s3trigger.outputPath. E junto com o file name, a gente também precisa setar a hash desses arquivos. E como que a gente faz? Source code hash. A gente vai utilizar novamente data.archivefile, só que dessa vez a gente vai usar esse cara aqui, base64 SHA-256, que é uma hash que esse data archive gera para a gente. Uma outra coisa que a gente precisa setar nesse arquivo aqui da lambda é a permissão para o S3 poder disparar a nossa lambda. E como que a gente vai fazer? A gente vai criar um recurso chamado AWS Lambda Permission. A gente vai chamar de S3. A action a gente vai colocar lambda invoke function. E como que eu sei de tudo isso? A gente tem na documentação tanto do Terraform quanto do AWS. A function name ele já preencheu para a gente, que é a nossa lambda aqui em cima. A gente precisa setar o principal. E qual que é o principal? É o s3.amazon.aws.com. E por último, a gente vai setar o nosso source ARN para o nosso bucket. Maravilha. Agora a gente precisa setar a nossa role, para a nossa lambda, para ela ser capaz de executar e também se comunicar com o S3 e com o recognition. Então, para isso, vamos criar um novo arquivo chamado iam.tf. Deixa eu fechar esse cara aqui. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para a nossa IAM é setar uma policy para a nossa lambda poder assumir roles. Então, para isso, eu vou ter esse data aqui, que é bem padrão mesmo. Se você olhar na documentação, tanto da AWS quanto do Terraform, a gente vai encontrar isso daqui. Então, isso aqui é bem padrão. A lambda vai poder assumir roles que a gente setar para ela, beleza? O próximo recurso que a gente precisa é a role em si. Então, eu vou criar AWS IAM role. Eu vou chamar de S3 Lambda. E aqui, o que a gente vai precisar passar? A gente vai passar o nome da nossa role, que vai ser, novamente, local.componentName. Eu vou colocar aqui Lambda Role. E aqui a gente vai passar Assume Role Policy, que é o que a gente setou no nosso data. Então, a gente vai colocar data.aws IAM Policy Document.lambda-assume-role.json. Ok? Então, a gente já setou a nossa role. Eu vou salvar. Vou vir aqui e eu já posso colocar aqui AWS IAM, só que sem esse carinha aqui. Ok. Só que só isso não é o suficiente. A gente precisa setar a policy para a Lambda poder se comunicar tanto com o CloudWatch, tanto com o S3 e tanto com o Recognition. Então, a gente precisa setar essas permissões para a nossa Lambda. E para isso, a gente vai precisar criar uma nova policy. E como que a gente define uma policy? A gente vai criar novamente um outro data. Então, a gente vai vir aqui, AWS, IAM Policy Document, e aqui a gente vai colocar S3 Lambda. E a primeira coisa que a gente vai fazer é setar uma permissão para a Lambda poder criar os logs no nosso CloudWatch. Então, para isso, a gente vai utilizar um bloco chamado statement. E dentro desse statement, a gente vai setar as nossas permissões. A gente vai setar o efeito, que no caso seria allow, de permissão. A gente poderia setar também como deny, para poder negar a permissão. E a gente vai setar os recursos. E quais são os recursos? Vai ser ARN AWS logs em qualquer recurso e as actions logs create log true. Os próximos eu vou colar para não ficar tão maçante. Então vamos lá. E aqui a gente tem os nossos outros statements. O segundo statement eu criei para a gente poder colocar os logs em si. Então a gente vai poder criar o log stream e também colocar os logs. O próximo statement é para a gente poder pegar os objetos do nosso bucket. E o último statement é para a gente poder executar essa action do recognition de detectar passes. Agora a gente precisa linkar essa nova policy document com a nossa role. E como que a gente vai fazer? A gente vai criar um recurso chamado AWS IAM Policy. Novamente S3 Lambda. Qual que vai ser a policy? Vai ser o nosso data IAM Policy Document.s3 Lambda.json. E aqui eu vou dar um nome para a nossa policy, que vai ser local.componentName policy. E agora sim eu vou anexar essa policy à nossa role. Então, AWS IAM Role Policy Attachment S3 Trigger. E aqui a policy ARN é a nossa policy. E a nossa role é a role que a gente criou ali em cima.
Só que em vez de a gente passar o ARN, a gente passa o nome. Beleza, agora sim, a nossa lambda já tem as permissões necessárias para poder executar e conversar, tanto com o S3 quanto o Recognition. E se vocês viram no vídeo anterior, a gente criou um log do CloudWatch. Então a gente vai fazer isso. Então, cloudwatch.f, e a gente vai criar um recurso chamado AWS CloudWatch Log Group. A gente precisa setar um nome. E quando você vai dar um nome para o nosso grupo, que seja uma lambda, ele tem um formato específico, que é esse daqui, ó. E a gente pode setar o período que esse log vai ficar disponível. Vou colocar aqui 3 dias. Ok, e para finalizar a nossa integração, eu vou voltar no nosso s3.dev e vou adicionar mais um recurso, que seria o nosso trigger. Então, vou adicionar o recurso aqui, chamado de AWS S3 Bucket Notification. O bucket é o nosso bucket que a gente criou aqui em cima. E aqui embaixo a gente vai setar um bloco para conexão com a nossa lambda. Então, vamos lá. Lambda function. Quais são os eventos? Como a gente setou no vídeo anterior, é todos os objetos criados. Então, object created, todos. A gente setou um prefixo. Qual que seria esse? A gente vai colocar filter prefix. Seria a nossa input barra images. E a gente também tem um filter suffix, que seria só para as imagens JPG. E por último, a gente precisa setar o ARN da nossa lambda. Então, qual seria? AWS lambda function.s3trigger.arn. E para fechar, a gente vai criar um arquivo de outputs para a gente poder expor as informações que a gente quiser. E aqui eu vou colar e separar por bucket e por lambda. Então eu vou expor o ARN dos meus recursos e também o nome. Maravilha, com isso o nosso Terraform está pronto. Eu vou salvar e vou para o nosso terminal. No terminal eu vou entrar na minha pasta do Terraform e eu vou rodar Terraform FMT recursivo para formatar os meus arquivos. E ele formatou todos esses arquivos para nós. O próximo passo é rodar um Terraform init para iniciar o nosso Terraform. Ok, Terraform inicializado, vamos validar o nosso código. Aparentemente está válido, então vamos rodar o nosso plan, Terraform plan. Só que eu tenho duas variáveis para poder setar, certo? Então a primeira vai ser a nossa AWS region, que eu vou colocar EU Central One. E a segunda é a profile, var AWS profile. E no meu caso, eu preciso setar, porque eu uso um profile diferente do default. Se você não usa esse profile, se você só tem um, você não precisa passar essa variável, ok? Então vamos ver. Maravilha, o Terraform Plan acabou de rodar. Ele vai criar 10 recursos para nós. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essas alterações. Então vamos lá. E vou voltar ao comando e vou colocar apply, auto approve e executar. Ok, eu tomei um erro aqui, falando que o meu CloudWatch Log Group já existe. Deixa eu ir no meu console para verificar. Então aqui eu vou em CloudWatch. Eu tenho meus Log Groups. E aqui realmente eu tenho esse grupo criado. Talvez eu tenha esquecido durante os meus testes. Então eu vou apagar ele. Voltar no terminal e rodar o Terraform Apply novamente. Agora sim, terminou de rodar. E se a gente voltar aqui na nossa IDE, a gente tem esse arquivo aqui dentro dessa pasta Files, que foi gerado através do nosso Archive File. Beleza? Então aqui está a nossa lambda zipada, dentro do caminho que a gente especificou. Agora vamos voltar no console. Eu vou dar um refresh aqui. Eu já tenho meu novo grupo de logs, referente ao S3 Lambda. Deixa eu fechar aqui, vou abrir Lambda e vou abrir S3. Aqui nas minhas lambdas, essa é a lambda que eu acabei de criar, 2 minutos atrás. Eu vou clicar nela e verificar aqui como ela está. O nosso trigger está configurado corretamente. Então, se a gente ver aqui, a gente tem o nosso bucket que a gente criou. Então, deixa eu procurar o nosso bucket, que é esse cara aqui. A gente já tem a nossa pasta, já tem o input e já tem images com o nosso readme. Então, o Terraform criou corretamente a estrutura para a gente poder subir as imagens. Beleza. Ainda na Lambda, se a gente for no nosso código, a gente não consegue ver. Mas se a gente descer, a gente tem aqui as configurações que a gente setou referente ao runtime. Então, a gente tem o nosso Node 16, nosso handler, e aqui a architecture, a arquitetura do nosso processador. Bom, agora vamos testar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no meu bucket e eu vou dropar uma imagem aqui dentro dessa pasta. E a imagem que eu vou subir vai ser novamente da pessoa que vos fala. Eu vou subir essa imagem aqui e a gente vai ver novamente no CloudWatch o que o Recognition vai ser capaz de coletar. Então, voltando, arrastei a imagem
vou fazer o upload, ok? Terminou o upload, vou fechar. E aqui eu tenho os 2 arquivos. O próximo passo é voltar na nossa Lambda, clicar em Monitor. Mas como eu disse, às vezes demora um pouquinho para isso aqui atualizar. Isso aqui foi a invocação dos meus testes. Então, ainda não entrou a invocação que eu executei agora. Aí eu preciso voltar no meu CloudWatch. Eu posso clicar aqui, mas como já está aberto, eu vou clicar aqui e vou abrir esse carinha aqui. Então, a gente já tem uma entrada. Vamos abrir. E, aparentemente, ele logou corretamente. Então, a gente tem o nosso evento, disparado pelo S3. E aqui a gente tem o nosso objeto vindo do Recognition. Então, novamente, a gente tem o nosso Age Range. Ele acertou. Na época, eu acho que eu tinha 32 anos. Eu estou de barba. E a minha emoção, qual que seria? É que eu estou feliz. Realmente, eu estou feliz. Beleza, está funcionando corretamente. Agora a gente precisa destruir os nossos recursos, mas para isso eu preciso voltar no meu bucket e eu preciso apagar essa imagem aqui. Pois como esse objeto ele não é gerenciado pelo Terraform, se eu tentar deletar a minha infraestrutura, eu vou tomar um erro falando que existe objetos dentro do bucket que não podem ser deletados pelo Terraform. Então eu vou deletar. Agora sim, eu tenho o objeto gerenciado pelo Terraform e eu vou ser capaz de deletar a minha infraestrutura. Deixa eu limpar aqui e rodar o comando de destroy. Então eu vou voltar o apply e colocar destroy com as mesmas variáveis. Ok, recursos destruídos. E por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.